E agora você, mulher, com certeza, alguma vez já deve ter sentido aquela dor nos seios, não é mesmo? Esse é um problema muito comum. Para você ter uma ideia, cerca de 60% das mulheres têm algum grau da chamada mastalgia, que é esse incômodo nas mamas. A questão é que muitas vezes não dão a devida atenção a isso, sendo que em muitos casos essa dor pode sim significar algum sinal de doença grave nas mamas. E esse é o assunto de hoje do nosso quadro Saúde da Mulher. Doutor Belarmino José da Silva já está aqui com a gente. Seja bem-vindo novamente. Boa tarde, pessoal que nos assiste, né? Com certeza. Esse é um tema, gente, que gerou muitas dúvidas e eu tenho certeza que vocês aí de casa também têm, até porque é difícil uma mulher que ainda não tenha sentido uma dor nos seios. Então, já te convido, manda sua pergunta pra gente, 988719831. E olha só, antes mesmo que o doutor comece a explicar pra gente por que a gente tem essa dor nos seios, a gente foi às ruas e foi conferir o que o pessoal tem de dúvida. Vamos à primeira pergunta? Doutor, quando que é normal sentir dor na mama? Tá aí nossa primeira pergunta, doutor. Boa Vamos tarde. lá. Não vi o nome, mas obrigado pela pergunta. Então, assim, a dor mamária ela é normal a partir do momento do desenvolvimento da criança, da passagem da infância para a adolescência, a mama passa a se desenvolver e pode vir a ter dor. O mais frequente é no período da tensão pré-menstrual, que é aquele período que antecede em 7 dias o fluxo menstrual, em que há uma retenção de líquido muito importante, fazendo com que a mama tenha uma distensão, gerando um desconforto com que faça com que a mulher sinta a mama um tanto quanto desconfortável. Essa é uma forma mais convencional. Outras formas que são muito frequentes são as por lesões de esforço repetitivo, onde a mulher, por contratura da coluna cervical ou então por digitação, por movimentos de repetição, ela passa a cometer alguns dos nervos intercostais, que depois na anatomia da mama nós vamos ver, eles são comprimidos e acabam dando dores mamárias, mas a dor, na verdade, ela é osteomuscular, ela não é uma dor essencialmente mamária. É uma então dor... vou colocar aqui a anatomia para a gente poder uma dor entender reflexa. melhor. A anatomia da mama para a gente entender Então, o que perfeito. acontece, na Aqui nós verdade. temos nessa imagem as costelas, aqui é o músculo, o peitoral, aqui em amarelo nós temos as gordurinhas e as glândulas mamárias são estas aqui em rosa claro. Essas mamas, essas glândulas, elas confluem para o mamilo. E no meio dessas glândulas existem inúmeros nervinhos que vão se unir aqui na ponta do mamilo. Tanto que é a área mais sensível da mama é o mamilo. Tanto que até numa mudança de temperatura, a primeira região a reagir é o mamilo. O mamilo fica ereto. O que acontece na TPM, por exemplo? A gente vê que essas glândulas, há uma absorção no período pré-menstrual muito grande de líquido e há uma compressão delas. Esses nervos, uma vez aumentando o volume da mama e havendo uma compressão, os nervos sendo comprimidos, eles vão acabar gerando dor. Das costelas, essa inervação, ela migra, aqui são espaços intercostais. Cada branquinho desse é uma costela. Eles migram daqui para o mamilo. Então, se a mulher tiver uma cifose, uma escoliose, carregar muito peso, fizer uma sobrecarga, até para erguer, enfim, qualquer atividade física de esforço, poderá comprometer, haver um desnivelamento da coluna e acabar refletindo na mama, sem ser necessariamente uma alteração mamária. E você falou ali da questão do período menstrual. Por que a mama ela realmente fica maior nessa época? Por que ela se estende? Todas as mulheres na fase fértil, elas retêm de 1 litro a 1,5 litro de líquido no organismo. Então há um aumento no quadril, nas mamas, e esse aumento, como eu expliquei, ele distende a mama e comprime a inervação. Acaba dando latejamento, acaba ficando mais sensível. Uma vez menstruando, desincha, e desinchando, a dor vai embora. Ótimo, então não há motivo de preocupação, viu? Não. Vamos para a próxima pergunta do pessoal? Vamos lá, vamos ver. Todo nódulo no seio é câncer? Vera Ótima Lúcia, pergunta. questão dos Obrigado, nódulos. Vera Lúcia. Não, Obrigada. nem todo nódulo é tumor. Os nódulos, os principais nódulos, eles são glândulas que se petrificaram
e que uma vez fazendo o diagnóstico, seja com ultrassom, com a mamografia, com os exames adequados, a gente vem a descobrir que eles são muitas vezes glândulas ou retenção de líquido. O nódulo ele vai poder ser benigno ou maligno. O que vai fazer a distinção vai ser uma biópsia quando necessário. Ah, então aqui a gente tem até... O nódulo de mama. Isso, o mais frequente... Não quer dizer que é algo maligno. 90%, Franciele, dos nódulos de mama, eles são fibroadenomas. É um tipo comum. Ele vai ficando fibroso, ele fica elástico. Então, o que é feito? É feita uma punção, é mandado para um patologista, o patologista avalia e ele vai dizer se aquele nódulo tem que ser retirado ou não. Mas 90% não é, e geralmente o nódulo ele não dá dor quando é maligno, é unilateral. Quando a paciente chega até nós e diz assim, eu tenho dores mamárias bilaterais, ou seja, nas duas mamas, e é mais um período pré-menstrual, algo do tipo, nos tranquiliza. Mas se a paciente diz assim, não sinto dor nenhuma, mas tem algo aqui que me incomoda, isso é preocupante. Aí já começa. Nódulo de mama tumoral maligno não dá dor. Bacana, bom saber, viu? Vamos para a próxima pergunta? Tem muitas pessoas que fazem o exame, aí dá negativo e daqui 1 ano, 2 anos, às vezes acaba tendo câncer de mama, né? Pode acontecer você ter a doença e não mostrar no exame. Essa é a Valdete. Obrigada, Valdete, pela participação. Valdete, obrigado pela pergunta, boa tarde. Na verdade, a Valdete foi muito feliz na pergunta. 1 ou 2 anos. A mamografia, ela costuma ser feita a partir dos 40 anos e o ultrassom a partir dos 35 anos. A mamografia só vai ser indicada para paciente antes dos 40 anos, quando já houver um fator de risco na família. Quando tiver uma tia, uma parente de primeiro grau com câncer de mama, requer a antecipação da mamografia para antes. E 1 ano é o intervalo que acontece a mutação da célula benigna para a maligna. Por isso que nós preconizamos o espaço de 12 meses. Ela colocou 1 ano ou 2 anos. 2 anos, aquilo que a mamografia pega milimetricamente já pode ser possível que já vai estar em meio centímetro ou 1 centímetro. E o estadiamento de um tumor de mama, ele vai depender do tamanho dele. Por isso então, é tão importante quanto esse exame, mais cedo pegar um tumorzinho de mama, sendo ele maligno, a retirada, melhor o tratamento e a recuperação da paciente. Então a pergunta deve ser feito anual. Quando ocorre é porque pulou 1 ano, como ela colocou, é anual, mas às vezes 2 anos. Em 2 anos pode aparecer sim um tumor. Agora, se a paciente está com o exame em dia, dificilmente, muito raramente, só se houver um equívoco nesse laudo. Se não, é praticamente zero. Fazendo anualmente, a mulher está segura. Viu só, gente? É muito importante esse, inclusive, autoexame. E o doutor vai explicar melhor no próximo bloco. A gente continua esse bate-papo e manda pra gente a sua pergunta, viu? 98871-9831 e a gente tá aqui te esperando. Estamos de volta com o quadro Saúde da Mulher, aqui no programa Ver Mais. Doutor Belarmino nos esclarecendo sobre a questão das dores mamárias. E, para continuar, claro, tem pergunta que a gente foi às ruas e vamos dar uma olhada. Eu gostaria de saber, quando a gente faz exercícios físicos mais pesados, é normal sentir alguma dor nas mamas? Então, tá aí a pergunta. Exercício físico é da Rita. Rita, obrigado pela pergunta. Rita, é muito frequente ter dores porque existe um ligamento que une o braço ao tórax, que é o ligamento mamário, o ligamento interpeitoral. Então, devido à sobrecarga, é muito frequente mulheres que estão na inatividade, passam a ter uma atividade física sem supervisão e se empolgam e no primeiro momento começam a ter uma atividade física mais intensa, terão dores mamárias. Então pode sim, e até como eu havia colocado anteriormente, lesões por esforço repetitivo também dão dores mamárias. A dor não significa necessariamente tumor, são dores como podemos ter em qualquer outra região onde haja musculatura, onde haja ligamentos, onde haja tendões. Então Ótimo. É normal. Vamos saber. E tem pergunta do nosso auditório virtual. Vamos colocar na tela? Vamos para a pergunta. Soraya, sinto pequenas queimações nos seios. O que seria? Obrigada, Soraya. Oi, Soraya, obrigado pela pergunta. Queimações da mama, a principal causa é a retenção de líquido, é algo que a gente vai comentar na sequência, que é a displasia mamária. Você pode reter muito líquido, eventualmente na sua alimentação, você ingere uma alimentação com uma quantidade de sal um pouco acima do habitual, você retém mais líquido do que o habitual, há uma compressão dessas glândulas, a pele não consegue distender, a mama não tem para onde ir e
essa compressão dá tipo um formigamento em ambas as mamas. Quando o formigamento ou a dor é em uma única mama, requer o parecer de um profissional. Aliás, sempre requer o parecer de um profissional, mas é mais preocupante quando a dor é unilateral. Quando ela é bilateral, significa que é um processo metabólico, fisiológico ou até de atividade física. Soraya, dá uma olhada aí. Obrigado, Soraya. Vamos então, já que você falou da displasia mamária, vamos dar uma Vamos lá. olhada então do que é de fato a displasia, né? Bom, então aqui na mama à esquerda, nós temos uma mama que ela tem todas as glândulas dispostas de uma maneira bem homogênea. Nenhuma delas destoa. Tem a musculatura, a gordurinha, a pele e aqui dentro se concentram todas as glândulas de uma maneira bem disposta. Já na outra, a gente vê que tem essa região dilatada em azul, que são líquido. A gente chama isso de cistos. Os cistos mamários é uma retenção natural que ocorre principalmente no período pré-menstrual, ou muitas vezes a mulher tem retenção de líquido o mês inteiro, só que se acentua mais no período pré-menstrual. Então, o que ocorre? Se for uma dor tolerável, não se mexe em cisto. Esses cistos, eles são medidos no ultrassom e a gente tem como ver o tamanho e saber se há necessidade de esvaziá-los ou não. Mas para deixar bem claro, sempre que você, que estiver nos assistindo, ouvir que há um cisto na mama, o cisto ele é considerado fisiológico. Cisto, a água não vira câncer, não vira tumor. Nódulo pode virar, mas líquido não. Então a displasia mamária são mulheres que retêm líquido além do habitual, dando muitas dores e se acentuando às vezes durante o mês inteiro e para algumas outras um pouco mais na TPM e tem as felizardas que têm a sorte de não ter. Tá aí, oportunidade. E tem tratamento, viu? O tratamento seria a vitamina B12, o ácido gama-linolênico, tudo com medicamento via oral, que é feito no período pré-menstrual e ameniza muitas dores, vitamina B12, vitamina B6, tudo isso a gente tem um arsenal que faz com que a mulher não perca a qualidade de vida. Então você, mulher, se foi diagnosticada com displasia mamária, pode ficar um pouco mais tranquila. E falando aqui nas mamas, tem a questão das próteses, né? Tem. Muita mulher fica em dúvida se é preciso trocar depois de algum tempo. É preciso se preocupar quanto a Ótima isso? pergunta. Como é que funciona? Atualmente não. As próteses elas já são feitas de um material altamente qualificado e que tem uma durabilidade. Desde que a mulher faça os exames periodicamente, ela vai poder ficar por tempo indeterminado. Houve um tempo, há anos atrás, que as próteses mamárias duravam... A gente não tinha muito conhecimento sobre o material, sobre o silicone no caso, então não sabíamos se tinha que fazer uma troca a cada 10 anos, a cada 15 anos. Hoje sabe-se que próteses de boa procedência, acompanhada por um ginecologista de confiança da mulher, ela vai poder ficar ad infinito. Só se apresentar algum problema é que se troca, e prótese não dá câncer. Algo importante para a gente avaliar, Franciele, é a colocação. Então, a anatomia nós já conversamos como fica, ela poderá ser colocada de duas formas. Sobre o músculo, que é essa linha em vermelho aqui, sobre o músculo, mais abaixo da glândula. Nunca se coloca a prótese sobre as glândulas. Por quê? Porque mais tarde poderemos querer fazer uma mamografia, algum exame de imagem, e essa imagem vai ficar prejudicada pela localização da prótese. Outro fator é a amamentação. Nós temos que pensar que a mulher com prótese, ela poderá amamentar normalmente com a prótese bem colocada. E aqui já é uma outra situação que é o ideal, mantém a anatomia melhor. É quando a prótese é colocada por detrás do músculo. Aqui está a musculatura, o peitoral maior, e aqui está a prótese. Essa daqui é o ideal. É o ideal, porque ela mantém a anatomia, ela não fica entre duas barreiras fisiológicas, ela tem uma disposição maior e quem já viu vê que é muito mais natural, ela se aproxima muito mais da anatomia feminina normal. Dificilmente não fica aquela coisa da mama muito distendida, que brilha, que você de longe já vê que pode ser uma prótese. Ótimo, bom saber, viu? E agora mais uma pergunta do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhada. Muita gente mandando pergunta. Catiane, tenho dores nos bicos dos peitos, tenho dificuldades até de tocar. Será que tem algo sério? O que eu faço? Obrigada, viu, Oi, Catiane? É uma pergunta bem pertinente, porque agora no inverno toma-se banho com água um pouquinho mais quente. O mamilo, ele é rico em
gordura. Existe na ponta do mamilo algumas glândulas e essas glândulas, elas protegem aqueles nervinhos, porque nós vimos na imagem que a glândula ela é um cone e todas terminam no mamilo. Então o mamilo é um ponto nevrálgico altamente sensível. E o que ocorre? Se passar muito produto, muito creme quente em cima, aquela oleosidade se perde e a capinha de gordura que protege a terminação nervosa, o próprio toque da água acaba dando dor no mamilo e até às vezes 2, 3 horas após o banho ou algum creme que seja esfoliante, não se deve no mamilo passar nenhum produto agressivo. Deve ser o produto mais neutro possível. Então pode ser considerado uma dor normal. É uma dor normal, mas que Tranquilo. incomoda e preocupa. Então é tá uma bom. razão frequente de consultas. Doutor, muito obrigada pela tua participação, foi ótimo aqui, esclareceu muitas dúvidas. Obrigada pela participação também de vocês aí de casa e até a próxima, Eu quero né? pedir desculpas, porque eu vi que haviam mais perguntas, infelizmente o tempo está reduzido, né? E a gente fica numa situação meio complicada, porque não dá para dar o feedback, quem está em casa espera de nós. Mas fizemos o nosso melhor, pessoal. Tenho certeza que a gente está aqui para poder interagir com vocês, passar informações, mas o tempo tem sido um fator limitante. Vamos lutar, trabalhar para tentar modificar e aumentar um pouquinho mais, ok? Contem conosco.